Pessoal, que todos tenham um dia muito abençoado, que Deus venha abençoar e prosperar suas vidas, seus caminhos, conforme a tua infinita misericórdia. Hoje, sexta-feira, trazer uma palavra que é muito importante para as nossas vidas e é uma palavra muito forte e que nós precisamos ter muita atenção nela, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que Deus faz um convite, né? Ele, no contexto desse versículo, está falando a respeito das falhas do povo pecar, se distanciar de Deus, né? Quando o Senhor vai ali na consagração do templo para Salomão, ele diz que com o passar do tempo, né? O próprio Deus falando para Salomão, falou, com o passar do tempo, o povo vai se esquecer de tudo isso, o povo vai se esquecer da minha aparição, vai esquecer do poder que eu manifestei, de como eu guardei o povo, e o povo vai pecar. E quando o povo pecar, se distanciar de mim, eu vou mandar vir a seca sobre a terra, vão vir as guerras, vão vir as pestes, a doença. Mas se o meu povo, aí ele começa a dizer, né, se eu lhe orar, se humilhar, deixar seus maus caminhos, então eu vou ouvir. E quantas vezes na nossa vida nós estamos como o povo de Israel, né? Estamos ali como o povo que está passando pelo caminho errado, andando fora daquilo que Deus quer para nós. Não que você esteja no mundo de pecado, no mundo de prevaricações, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo fora do propósito de Deus para a nossa vida, porque todos nós temos um propósito, temos um chamado, né? O chamado principal, isso é chamado para todos os filhos, que é o chamado de louvar e bendizer o nome de Deus. Deus criou o homem com essa finalidade, né? A finalidade básica, máter da criação do homem, foi para que o homem pudesse louvá-lo, para que o homem pudesse exaltar o seu nome. Mas cada um de nós temos uma missão, e essa missão, nós sabemos qual que ela é. Ela vem conosco desde quando nós nascemos. Às vezes nós deixamos ela adormecida, nós não olhamos para essa missão, para aquilo que carregamos dentro de nós, e por essa razão vamos passando os dias, passando os meses, passando os anos e ficamos distante daquele nosso propósito. E Deus nos convida para que nós abandonemos essa falta de, como poderia dizer, uma falta de perspectiva, né? De nós vivermos apenas que acordar e dormir para que chegue o próximo dia e começar a viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então chegou o tempo de nós clamarmos a Deus, de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor venha mandar a chuva abundante sobre a nossa vida, para que assim nós possamos ter uma vida diferenciada, nós possamos ter uma vida dentro do propósito de Deus, porque por vezes nós temos a nossa vida, nossa história e simplesmente deixamos a vida passar, né? A gente acorda, dorme, acorda de novo, volta a dormir e assim vai. E como dizia Mário Quintana, né, o seu poema, um dos seus poemas mais famosos, né, que é o Drama do Tempo, né, e diz que quando se vê já são 18 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já acabou a semana, quando se vê já acabou o mês, quando se vê já é Natal, quando se vê já acabou o ano, quando se vê já se passaram uma década, quando se vê já se passaram 30 anos, quando se vê a vida acabou. Então que nós não venhamos a viver como um retrato de que Mário Quintana apresenta, né? De vivermos essa questão de levar uma vida totalmente fora dos parâmetros, daquilo que Deus nos criou, daquilo que Deus
daquilo que Deus nos quis fazer, né? Então todos nós temos esse propósito, nós precisamos cada vez mais buscar, né, conhecer o propósito, entender qual que é o propósito de Deus tem na nossa vida e viver esse propósito, batalhar para que nós possamos viver esse propósito. E isso é uma coisa que depende só da gente, né? Às vezes eu conheço, já tem 30 anos que eu ando no caminho de busca do conhecimento da palavra de Deus, e muitas vezes já fui professor de escola dominical, ministro do Evangelho. Então a gente encontra pessoas que estão perdidas e elas acham que indo à igreja, que estando ali nos cultos, que Deus vai revelar qual que é o propósito, que Deus vai levantar um servo, um profeta, para que esse venha anunciar qual que é o propósito dela. Mas o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida, nós todos sabemos dele. Ele só está adormecido. Então nós precisamos olhar, parar para nós e olharmos para dentro de nós e começarmos a viver o nosso propósito. Nós precisamos chegar no consenso de que nós precisamos viver o propósito que Deus tem na nossa vida. Deixar de lado as coisas, porque nós nos preocupamos com muitas coisas, nós vivemos atarefados, correndo de um lado para o outro, igual na passagem de que Jesus chega na casa de Lázaro, e chega ali, quando ele chega na casa, Lázaro se senta com os discípulos de Jesus, Jesus começa a ensinar, a fazer o ensino, e Maria se senta ali aos pés de Jesus, começa a ouvir, enquanto Marta está lá preparando o lanche, preparando um café para que Jesus pudesse tomar, né, fazendo um pãozinho com mortadela, um lanchinho, tudo mais, e ela chega e olha para Jesus e fala assim, Senhor, tu não se incomoda que a minha irmã, em vez de estar me ajudando, está aí parada, ouvindo você falar? E Jesus fala uma frase que ela cabe muito para nós, né? Marta, Marta, tu andas atarefados com muitas coisas, mas só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte e de forma nenhuma lhe será tirada. Então, nós muitas vezes estamos igual Marta. Estamos andando de um lado para o outro, correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra, mas a coisa mais importante nós deixamos de lado. A coisa mais importante, que é ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, buscar o entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós deixamos de lado. E isso tem um peso, uma consequência muito grande depois. Mas hoje Deus nos convida para que nós venhamos a voltar a Ele, né? Voltar, orar, se humilhar e deixar de lado os caminhos que nós estamos vivendo e passar a viver o caminho do propósito. E certamente o Senhor vai sarar a nossa terra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus venha fortalecer, abençoar e prosperar os seus caminhos. No nome eterno, santo e bendito de Jesus Cristo. Forte abraço, fique com Deus.